aqui. Eu sou a Daisy e a Yumi, somos da Curadoria de Literatura. E hoje a gente já está no 3º encontro, né? Serão 13, uma maratona mesmo. A gente está incluindo, nesse ano, pela primeira vez, os livros também da Unicamp. Enfim, quem esteve aqui semana passada viu, né, a gente não consegue uma palestra para cada obra, porque, enfim, são 13 obras a mais, muita coisa, então a gente separou alguns blocos, né, e hoje o professor Márcio vai fazer Quarto de Despejo e O Bem Amado, tá? Vai falar sobre os dois. Márcio Orlando Seliman Silva, professor titular de Teoria Literária da Unicamp, pesquisador do CNPq, possui graduação em História na PUC de São Paulo, mestrado em Letras pela USP, doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de Berlim e por Yale. É autor de vários livros e publicações, entre eles Ler o Livro do Mundo, sobre Walter Benjamin. Pessoal, muito obrigada. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite, uma ótima palestra. Muito obrigado, gente. Está dando para ouvir bem aí? Tá legal? Fala bem perto, tá bom. Tá. Então, vamos falar desses 2 livros, Quarto de Despejo, né, da Carolina Maria de Jesus, e O Bem Amado, do Dias Gomes. São 2 gêneros diferentes. Aqui a gente tem um gênero diário, que é um gênero que tem a ver com a inscrição de dados do cotidiano, que a pessoa vai colocando cronologicamente. E, no caso do Dias Gomes, temos um dramaturgo, autor de peças de teatro, que tem uma tradição que vocês sabem que remonta, pelo menos, até a Grécia Antiga. Vocês já ouviram falar de Sófocles, Ésquilo, né? Eurípides, enfim. Então, a gente vai falar um pouquinho desses gêneros também para tratar dessas 2 obras tão importantes. E eu estou feliz que eu sou professor da Unicamp, me convidaram para falar desses livros tão importantes e que eu gosto tanto. Eu acho que a Carolina Maria de Jesus estava um pouco esquecida e foi legal retomar ela, porque quando a gente coloca esse livro para o vestibular, as editoras relançam, se fala, se volta a ler. E eu acho que é um livro muito importante para ler. Não sei se todos vocês já leram. Quem já leu aqui, levanta a mão. Poucos. Pô, todo mundo tem que ler, gente. Estudar para o vestibular não é só escutar aula sobre o livro ou ver resumo na internet. A ideia é que vocês leiam, porque isso é formativo, né? Entrar nesse livro, os que leram depois podem dizer se concordam ou não, é interessante porque, como tem essa coisa do diário, e se trata de uma favelada, da favela do Canindé, que é a primeira favela aqui de São Paulo, onde hoje em dia é a Marginal. Ela conta o cotidiano dela. Ela é uma catadora. E o diário tem uma característica peculiar, que é o fato de, como ele narra o cotidiano, ele tem certas coisas que se repetem. Todo dia a gente dorme, todo dia a gente acorda, todo dia a gente come, todo dia a gente trabalha. Coisas básicas, né? De vez em quando a gente pode fazer amor, né? Depois de quando a gente encontra algum amigo e a gente dorme novamente e assim a coisa vai. Só que, como se trata de uma negra pobre, muito pobre, né, que mora nessa favela, ela vai falar de coisas que a gente não está acostumado a ter o contato. Porque eu não sei se algum de vocês aqui conhece a realidade cotidiana de uma favela. Eu nasci aqui na Vila Mariana, aqui perto do Centro Cultural. Então, minha vida nunca teve a ver com esse mundo. Eu sempre vi essas pessoas catadores de rua. Mas o que é maravilhoso nesse livro é que você entra na pele da pessoa que é o catador. Então, o diário tem essa característica. Ele é um gênero que te joga na proximidade. É como se você estivesse vivendo com a pessoa. Por exemplo, quase todos os dias, a Carolina fala que sente fome. A fome é uma constante na vida de uma pessoa que é um catador. Todos os dias ela acorda sem 1 centavo e com 3 filhos para alimentar. Com fome. Então ela tem que catar água primeiro. Tem uma fila da água na favela, é uma coisa complicada. Não é que você liga a torneira, que a gente está acostumado a ligar a torneira. Você tem que fazer fila, e sem água não tem vida. Você não pode se lavar, não pode cozinhar, não pode fazer nada. Então ela vai catar água. Então tem toda essa repetição. Todos os dias começam com a fila da água, com a questão da fome, vai catar. São Paulo é uma cidade que chove muito. Esse diário se passa no final dos anos 50.
é interessante que naquela época chovia mais em São Paulo, né? Essa questão da mudança climática é séria, gente. Isso não é brincadeira. Mudou muito. São Paulo era uma cidade... Eu me lembro, criança aqui, eu nasci em 64. Nos anos 60, 70, era muito comum, nessa época do ano, a cidade amanhecer com fog. Aí o fog ia subindo, sabe? Vocês ouviram falar do fog de Londres? São Paulo era uma cidade com fog. Hoje em dia é raro ter fog em São Paulo, né? O clima mudou, mas quando chovia, a Carolina não podia catar papel. Porque o papel molha, não dá para carregar, etc. Então, nesse dia, ela falou, bom, hoje não vai ter dinheiro, a gente vai passar fome. Porque, diferentemente de uma classe média ou média baixa, ela não tem uma economiazinha. Ela ganha, não sei eu, R$100 por dia, gasta R$100 por dia. Ela gasta tudo comprando comida, né? Naquela época, era os cruzeiros, não sei eu. Enfim. Carolina Maria de Jesus, quem é? Ela nasceu em Sacramento, que é uma cidade do Triângulo Mineiro, que teve a sua origem num massacre de quilombos da região. Então, é interessante que ela nasceu em 1914, né? Portanto, ela está muito próximo ainda das gerações que foram escravos, né? E foi um massacre de quilombolas, né? Ali na região dela, que deu origem a essa cidade. Então, ela vem de um grupo de sobreviventes, de revoltados, escravos sobreviventes de massacres. Porque a gente sabe que no século XIX, né, a escravidão no Brasil não era uma coisa tranquila. Não é fácil você escravizar alguém. As pessoas se revoltam. Então existiam os quilombolas, os revoltados. Eles se revoltavam, eles fugiam, eles criavam justamente esses refúgios que eram os quilombos. E ela tem essa origem quilombola. É interessante essa origem da Carolina, porque mostra que ela tem na família dela, né, a história de pessoas que se revoltaram contra essa situação, dessa violência social, dessa ordem, né, terrivelmente violenta, que é a ordem da escravidão. Mas o que é interessante é que a Carolina ela estudou só até o 2º ano na escola, ainda em Minas Gerais, e depois ela veio para São Paulo. Ela, apesar de ter estudado só 2 anos, essa mulher ela era extremamente inteligente, porque ela escreveu esse e vários outros livros. Esse foi só o primeiro livro dela, né? E ela tem um domínio impressionante do português, porque a gente não pode esquecer que, nos anos 50, no Brasil, quase metade da população brasileira era analfabeta. Então, a gente está falando de uma mulher que está no meio... A favela era um lugar extremamente pobre e sem cultura. Não tinham escolas, quer dizer. As pessoas eram analfabetas. Tanto é que ela chamava atenção. As pessoas falavam, Carolina é aquela mulher que sabe ler e escrever. E ela era uma espécie de nerd na época. Não existia ainda esse conceito, mas porque ela era uma pessoa que tinha esse domínio da leitura e da escritura. Então, ela nessa favela do Canindé, desde 47, né, ela vai começar a escrever esses diários. Até que um repórter, chamado Audálio Dantas, um dia fazendo uma reportagem sobre essa favela, descobriu que tem essa mulher que tinha um monte de cadernos. Ela tinha dezenas de cadernos no barraco dela. E ele fala, nossa, você tem que publicar isso. Porque esse cara teve a sensibilidade, o Audálio, para notar que aquilo lá era uma coisa fora do comum, e importante. Porque o que acontece no Brasil, em qualquer país que tem essa forte divisão, né, dos estamentos sociais, das classes, como no Brasil, na América Latina de um modo geral, então, qualquer cidade da América Latina tem os bairros nobres e as favelas nas periferias, né? É um horror, mas infelizmente é a nossa realidade latino-americana, né? E essas periferias normalmente não têm voz, não tem autores, não tem artistas. A gente não escuta a voz, né, da periferia, né? Existia, naquela época, o samba, a batucada. Hoje em dia tem outras modalidades musicais. Mas, no âmbito da literatura, naquela época não existia nada. Não existia uma literatura das periferias. Então, a Carolina é praticamente a primeira escritora de uma periferia brasileira. A gente não pode esquecer que essa favela do Canindé é considerada a primeira favela de São Paulo, né? Que vai se tornar e ser reconhecida como uma escritora. Ela lançou o livro dela em 60 e saiu nos principais jornais e revistas do Brasil. Só que naquela época, como ela era a primeira, e a gente vive nessa sociedade até hoje, muito conservadora, que é a sociedade brasileira, com muito preconceito, né? Ela era tratada como uma espécie de curiosidade. Para, vejam só, uma negra pobre que sabe ler e escrever e está publicando um livro. Então tinha uma ambiguidade nessa recepção inicial da obra da Carolina. Era uma coisa boa e ruim, tanto é que ela reclama. Ela fala que ela se sente maltratada pela imprensa.
O sonho dela, que é um sonho absolutamente compreensível, era sair da favela, porque ninguém gosta de morar precariamente, em lama e etc. e tal, né? Ela consegue realizar esse sonho com o livro dela, mas ela vive muito pobremente. Ela vai falecer em 77, morando numa periferia de São Paulo. Ela consegue comprar um pequeno terreninho e montar uma casa lá, né? Mas ela não se realizou como ela achava que ela conseguiria se realizar com o reconhecimento como escritora, que era o sonho dela, era ser escritora, e ela conseguiu realizar isso. Mas ela percebeu que o preconceito, né, continuou, mesmo ela sendo reconhecida como uma escritora, né? Então, em 60, né, logo depois do lançamento do livro, ela deixa a favela. Ela chegou a ser homenageada pela Academia Paulista de Letras, né? E, finalmente, em 69, como eu falei, ela muda para essa periferia, né, em Parelheiros, onde ela depois faleceu 8 anos depois, em 77. Né? Além de Quarto de Despejo, que é de 60, ela publicou Casa de Alvenaria, de 61. Os outros livros dela não fizeram sucesso, também é interessante. Né? Ela acabou sendo considerada uma autora só de um livro, apesar de ter vários livros. Né? Nesse Casa de Alvenaria, que ela faz um pouco, reclama da recepção, né, do livro dela, de como ela é tratada pela imprensa. Né? Depois ela escreveu Pedaços de Fome, em 63, Provérbios, em 63 também. E depois que ela faleceu, a partir do espólio dela, publicaram-se mais Diários de Bitita, Meu Estranho Diário, Antologia Pessoal e Onde Estás, Felicidade. E, finalmente, esse ano publicaram Meu Sonho é Escrever, Contos Inéditos e Outros Escritos. A gente vê, então, que ela era uma verdadeira escritora, porque o característico do escritor é que, normalmente, ele escreve muito. E ela escrevia muito. E no diário, ela fala isso. Né? Todos os dias, ou madrugadas, ela sempre fala, né? Acordei às 4h e fui escrever meu diário. Né? Então, ela tem essa coisa de... O diário é um personagem do livro dela. E o diário, enquanto uma escrita, um livro, também se torna um personagem, porque lá para as tantas ela conhece, né, esse Audálio Dantas, e ela percebe que ela vai conseguir publicar aquilo. Então tem uma virada naquele diário. Aquele que era um diário, que você sabe que o diário ele tem essa característica que o leitor é uma coisa ambígua, porque muitas vezes o diário você escreve para você mesmo. Né? Mas quando você escreve, a partir do momento que você torna... os teus pensamentos, né, algo exterior à tua cabeça, você deita aquilo no papel, qualquer pessoa pode ler. Então, existe uma potencialidade de se tornar público. E a partir do momento que esse repórter fala para ela, nossa, você tem que publicar isso, ela adora a ideia, porque o sonho dela era ser escritora. Né? Ela vai realizar esse sonho. Né? Então, o se tornar livro do diário se torna um tema do diário dela. Né? Inclusive, ela se relaciona com as pessoas na favela, ameaçando, falando, olha, se você fizer isso comigo, eu vou escrever isso no meu diário. Depois vai ser publicado e todo mundo vai saber que você fez isso, eu não sei o quê. Né? Então tem uma espécie... É interessante, porque isso significa o quê? O empoderamento. A escrita dá um poder, sobretudo se você está no meio, como eu falei, de analfabetos ali da favela. O sonho dela era publicar um livro e ter uma repercussão. E ela teve. Ela saiu nos principais jornais, nas principais revistas, né? No Cruzeiro, que na época era tipo assim, uma Veja, uma Isto É. Então ela teve uma grande repercussão. E ela mostrava, ela comprava a revista e levava lá para a favela. Olha eu aqui, né? Mostrava. Ela tinha toda a razão de ter orgulho. Não é qualquer coisa. Uma pessoa que é uma catadora de papel, que andava muitas vezes descalça pelas ruas de São Paulo, catando papel, ferro. Às vezes ela catava ferro quando não conseguia papel, né, para vender. Às vezes carregando uma filha no colo, né, e um saco de papel na cabeça. Então, como eu falei, tem essa coisa da proximidade que é interessante. Né? A gente passa a olhar os catadores, olhar os mendigos com outros olhos depois de ler esse livro. Isso é importante porque o que acontece na nossa sociedade? Na nossa sociedade existe uma tendência a invisibilizar quem sofre. Então, quem sofre, a gente passa batido, a gente vira a cara, a gente não quer saber dele, porque, pô, enche o saco, já tem meus problemas, vou ficar com esse cara aí que não tem dinheiro, não pode tomar banho, não sei o que lá, a gente não quer saber. E, de repente, a gente pode ter um contato longo com a Carolina e entrar no cotidiano dela. E perceber que, nossa, que vida é essa? Né? Por que a nossa sociedade produz, né, essa divisão de classes tão radical que boa parte da população brasileira tem que passar por essa situação de ter fome, de não ter roupa, de não poder ter condições de higiene. Ela fala, eu sei que eu sou suja e fedida, mas o que eu posso fazer? Eu moro na favela, não tem como ser limpa aqui. Catando papel o dia inteiro, eu não tenho como ser uma pessoa cheirosa. Né? Então tem
essa construção de uma empatia, que é importante nesse livro, né? Você se torna empático com aquelas pessoas que normalmente são invisibilizadas. O livro empodera o autor, porque a gente está numa cultura onde os bens simbólicos são valorizados, e o livro é um bem simbólico, né? Naquela época ainda não existia internet, evidentemente, então o livro ainda tinha um valor ainda maior do que tem hoje em dia, né? Uma pessoa que era uma escritora era uma pessoa da elite da sociedade, né? Ele tinha um status, né, simbólico importante, né? Por causa do tempo, a gente vai então agora acelerar um pouquinho. Vamos... Aqui tem uma foto da Carolina Maria de Jesus com um livro. Aqui é o Dias Gomes, que depois a gente vai falar dele, que é esse dramaturgo importante, fez várias novelas da Globo, inclusive. A gente lembra aqui que o Brasil do início dos anos 60. O presidente era Juscelino Kubitschek, né, que foi de 56 a 61. O Jânio Quadros, logo depois ficou um período curto, ele renunciou e assumiu o João Goulart, que vai de 61 a 64. Em 31 de março de 64 tem um golpe, vocês sabem, tem uma ditadura militar que vai de 64 até 85. Quem eram os governadores de São Paulo do período? Eu falo isso porque ela menciona esses políticos, né? Tinha o Jânio Quadros, de 55 a 59, o Carvalho Pinto, de 59 a 63, e o Adhemar de Barros, de 63 a 66. E o prefeito de São Paulo também foi o Adhemar de Barros, de 57 a 61. Esses políticos aparecem normalmente numa chave crítica. Como eu falei, ela tinha uma consciência crítica muito interessante para os anos 50, inclusive, às vezes ela tem até uma consciência dessa questão da negritude, que é uma coisa que se desenvolveu posteriormente no Brasil, esse orgulho da pele, etc., que naquela época o Brasil ainda era mais escravocrata do que é hoje em dia, né? Por incrível que pareça, as coisas evoluíram um pouco desde então, né? Hoje em dia existem mais direitos conquistados, existe uma consciência, né, dos limites, né, evidentemente, do respeito que a gente tem que ter pelas diferenças, que naquela época não existia. Então existia um autopreconceito, que às vezes até ela reproduz. Às vezes ela tem um preconceito com relação a favelado, com relação a negro, né, que ocorre, né, nas chamadas classes subalternas, mas, de um modo geral, ela era uma pessoa muito inteligente e tinha uma visão crítica, né? Ela tinha uma visão... por assim dizer, um certo... não dá para ler, desculpa, mas eu já falei para vocês as obras que ela publicou, né? E tem a nota dos editores, essa nota é importante. Por que essa nota é importante? Porque quando se publica um texto de alguém que está fora do círculo, né, daqueles que normalmente fazem parte das trocas simbólicas na sociedade, como é o caso de uma autora que vem de uma favela, né, tem toda uma questão do gestor. A figura do gestor. Quem é o gestor? É aquela pessoa que vai fazer a mediação entre a autora e o mundo das editoras, o mundo da publicação, que é o mundo que você precisa conseguir entrar nele. Não é qualquer pessoa que chega numa editora e fala, olha, eu sou um autor, eu quero publicar um livro. Não é simples. Sobretudo se você é uma pessoa que vem da favela e só estudou até o 2º ano da escola, né? Então teve essa questão do Audálio Dantas, que foi um gestor, né? E o editor, quando ele vai publicar, ele chama a atenção para o seguinte: essa edição respeita fielmente a linguagem da autora, que muitas vezes contraria a gramática. É interessante, porque a gramática, evidentemente, é um código criado e mantido pela elite, inclusive para diferenciar as pessoas. Se você vê uma pessoa que não respeita a gramática, fala, esse cara aí não foi para uma boa escola, ele não é de uma classe social, né, superior, ele é inferior, por assim dizer. Então eles falam, a gente respeita a gramática dela. A gente respeita porque ela fala de uma maneira diferente, mas a ideia dessa publicação é incluir a diferença. Então isso acontece muito na publicação de textos que tem um conceito, né, que costuma se aplicar para esse tipo de literatura, que é uma literatura de testemunho, que tem muito da América Latina, que é publicada por camponeses, por operários, por favelados, muitas vezes pessoas que às vezes até são analfabetas. Então como que eles vão fazer literatura? Eles falam e esse gestor grava e depois transcreve para o papel. Só que quando você transcreve do oral para o papel, é uma tradução isso, é uma transformação, porque uma coisa é oralidade, outra coisa é escrita. No caso da Carolina, ela escrevia, mas ela escrevia de uma maneira muito oralizada.
o português dela é muito oralizado, né? Ela muitas vezes escreve como ela acha que é o som daquela palavra, né? E os editores, eles tentam respeitar isso. Então, eles falam, incluindo, que eles vão respeitar, incluindo a grafia e a acentuação das palavras, mas que, por isso mesmo, traduz com realismo a forma de o povo enxergar e expressar seu mundo. Tem um certo romantismo aqui, essa ideia de que a Carolina representa o povo. Não existe o povo. Existem pessoas, né? Existem indivíduos, né? A construção do povo é uma construção, na verdade, ideológica, né? Os políticos falam povo, não sei o que lá, povo, mas não existe o povo, né? Existem pessoas, existem grupos, comunidades, etc., né? E o editor aqui reproduz essa ideia de que ela representa o povo no sentido de que ela representa o povão, né? Que fala desse jeito e a gente tem que respeitar. Então, estou mostrando as ambiguidades, né? dessa edição, né? Bom, ela é uma catadora. É interessante que tem um grande poeta do século XIX, que vocês, espero, já tenham ouvido falar, que se chama Charles Baudelaire, né? Que eu tenho aqui o nome dele escrito, caso vocês não conheçam, que ele escrevia muito sobre os catadores em Paris no século XIX, né? E essa passagem dele aqui eu recordo para vocês, porque eu acho que a gente pode aplicar traduzindo homem por mulher. Aqui temos um homem, ele tem de recolher na capital o lixo do dia que passou. Tudo que a cidade grande jogou fora, tudo que ela perdeu, tudo que desprezou, tudo que destruiu é reunido e registrado por ele. Compila os anais da devassidão, o cafarnal da escória, separa as coisas, faz uma seleção inteligente, procede como um avarento com seu tesouro e se detém no entulho que, entre as maxilas da deusa indústria, vai adotar a forma de objetos úteis ou agradáveis. Então é interessante essa passagem porque coloca o catador como uma espécie de reciclador, né, de uma sociedade que é, na verdade, uma espécie de uma máquina, né, produtora de dejetos, de lixos, né, e que ela vai consumindo aquilo e cuspindo, né? E o catador é aquilo que pega justamente esse cuspe, né? Então tem essa coisa desse elemento abjeto, daquele resto, daquilo que sobra. Então essas pessoas que são cuspidas fora da sociedade, que não são integradas socialmente, né? As pessoas que são abjetificadas, né? Coloquem aí essa palavra, depois vocês procuram no dicionário, vocês não souberem o que significa abjeto, abjeção, né? Que são cuspidas, projetadas fora, né? Elas vão se identificar com essas coisas que são cuspidas pela deusa do capitalista, que produz, né, esse lixo, e elas vão reciclar isso. É interessante porque isso aqui vem do século XIX, naquela época ninguém tinha ideia de ecologia, de importância de reciclar, mas hoje em dia a gente descobriu que, na verdade, essas pessoas são fundamentais, né? E os países pobres, né, têm esse paradoxo, né? Nós temos uma tradição de reciclagem, né, porque nós temos essas pessoas que são pessoas que não têm emprego e que, para sobreviver, então, eles são catadores e são, portanto, recicladores, né? Eles tentam dar um sentido para aquilo que é desprezado, que é ejetado, jogado no lixo da sociedade, né? E aí o que ela fala, por exemplo, a Carolina, né? Que são algumas frases dela, né, sobre essa questão. Tudo que eu encontro no lixo, eu cato para vender. Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. É interessante, ela fala muito isso, que ela fica sonhando, né? E a escrita para ela também é esse local do sonho, esse local onde ela consegue sair do mundo da necessidade, do mundo desse trabalho duro que é passar o dia na rua. E ela andava São Paulo inteira. Ela ia até o Palácio dos Bandeirantes, ela passava, enfim. Você vê como ela descreveu a cidade, é uma loucura, porque ela fazia tudo isso a pé. E muitas vezes com a filha no colo e mais um saco de papel. É assim, uma loucura, o grau, né, do sofrimento desse corpo que a gente acompanha ao longo de todas essas páginas, né? Então, a escrita é uma pausa, é um local de recuperação, enfim, da psíquica dela, né? Ela recarrega as baterias, por assim dizer. Eu cato papel, ferro e nas horas vagas, escrevo. Parece que eu vim no mundo predestinada a catar. Só não cato a felicidade. Olha que frase linda. Ela é uma poeta, ela tem muitos livros de poesia também. Esses livros que eu citei para vocês, alguns são de poesia. Vocês podem procurar na internet, vocês vão ver os poemas dela. Muitos desses poemas parecem já uma espécie de proto-rap.
porque é um poema de protesto que ela faz, né? Assim como esse livro tem muito de protesto, né? Como eu falei, politicamente ela está numa fase de transição, né, da construção de uma consciência crítica. Então, às vezes, ela se refere aos políticos de uma maneira reverente, né? Não sei se vocês sabem que o Getúlio Vargas tinha, né, criou essa fama de pai dos pobres, né? Então, ela tem essa coisa de reverenciar os políticos, porque eles são políticos, são pessoas poderosas, enfim, ela acha que são pessoas quase semideuses, para quem está ali na favela sem nada, vê aquelas pessoas que, às vezes, né, de 4 em 4 anos passam ali na favela com aqueles carrões, pedindo voto, não sei o quê. Ela comenta isso, né, essa hipocrisia dos políticos, né, que não fazem nada, de 4 em 4 anos vão lá e pedir voto, né? Aliás, é interessante isso, que a gente está numa época que está acontecendo isso agora, justamente, né? E essa consciência crítica dela, por outro lado, ela aflora de vez em quando, né? E aflora, muitas vezes, sob uma forma poderosamente literária e poética. Como eu falei, ela fala muito da fome, né? E desde que foi publicado o diário, se percebeu, o próprio Audálio falou, que a fome é um dos personagens do livro, né? O que eu aviso aos pretendentes de política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Isso é muito importante, essa ideia. Só quem vive na favela consegue escrever sobre a favela. Só quem sente fome pode escrever sobre o que é sentir fome. Ela tá criando, né, ela está afirmando uma autoridade. Eu sou uma autoridade em fome, eu sou uma autoridade em pobreza, eu sou uma autoridade em ser uma catadora, portanto, isso que eu estou escrevendo aqui, só eu posso escrever. Vocês querem saber o que é isso? Vocês têm que me ler. E, de fato, ela é tudo isso, ela é essa autoridade. Por isso que esse livro dela é tão importante até hoje, porque a gente, lendo isso, a gente lê uma realidade, né? É como se a gente pegasse a realidade, né? Na literatura existe essa tendência ao realismo, né? Existe um crítico literário alemão, Erich Auerbach, que escreveu um livro chamado Mimesis, que é a história da literatura pensada do ponto de vista do realismo. Como na história da literatura, cada época cria o seu realismo. O final do século XX criou esse tipo de realismo. Não que não existisse diário antes, mas o diário passa a ser valorizado de uma maneira distinta no final do século XX, né? E até hoje. Se tornou um gênero da moda. Hoje em dia existe o blog. O blog é um diário. Muitas vezes o blog tem uma forma de diário, né? É uma coisa que você acompanha o cotidiano. As redes sociais são diários. Tem gente que adora lá todo dia de manhã, vai lá e se fotografa, posta, escreve alguma besteira, não sei o quê. Às vezes coisas que não são bestas também, enfim. Mas o diário, ele é uma forma da contemporaneidade, né? É o nosso realismo do final do século XX e do começo do século XXI tem muito a ver com o diário, né? Evidentemente, a Carolina, quando escreveu o seu diário, ela não estava pensando nisso, ela não conhecia a teoria literária e história da literatura, né? Ela admirava alguns autores que ela, inclusive, leu catando na rua. Ela catava papéis e entre os papéis, às vezes, vinha livros. E ela lia os livros, ela guardava esses livros, ela tinha um monte de livro no barraco dela, né? Que é uma coisa muito bonita, né? A gente vê a força da literatura, a força dos livros, como ela se formou, se empoderou, né? E conseguiu superar a sua situação de precariedade a partir da leitura. Bom, e essa ideia, então, né, do político também, que precisa conhecer a fome, é uma coisa que ela vai repetir ao longo do diário, né? O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Porque quem não passou fome não sabe o problema que é a fome. E não vai tratar dessa questão. Fala, os caras passam fome, que se ferre, né? Quem mandou nascer na favela? Né? Como se fosse culpa da pessoa ser pobre, né? Isso é uma construção social histórica, né? Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Isso que eu falei, é uma construção de um modo de ver compassivo. Tem uma estrutura ética nessa obra, né? Porque a gente está vendo alguém que sofre e que se identifica com os sofredores. Na nossa sociedade, a gente está acostumado a fazer o exato contrário. A gente está acostumado a fazer um exercício de descompaixão, de invisibilização do outro. E quando a gente lê esse livro, a gente começa, como eu falei, a olhar uma favela, a olhar um catador com outro olhar, né? Então, tem uma relação direta com a nossa vida. É um livro que tem um elemento ético que, normalmente, a literatura tem de uma maneira muito mais distante, né?
E tem justamente porque ela é essa autora que tem essa autenticidade, ela tem essa origem, né, que ela tem e que faz parte de uma maneira essencial da obra dela, né? Eu, quando estou com fome, quero matar Jânio, como eu falei, né, quando ela fala dos políticos, né, quero enforcar Adhemar e queimar Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. Quer dizer, é como se, a priori, o povo tivesse um afeto, uma relação afetiva, positiva com os políticos, o que não deveria ser. Eu acho que o povo tem que ser crítico com relação aos políticos, a priori. Mas ela vem dessa geração que ainda tinha essa relação, como eu falei, de mitificar, de se sentir como uma espécie de subordinada, quase uma filha, né, desses grandes políticos, né? Mas ela fala que a dificuldade, a fome, tudo que a gente passa, nos afasta deles, né? A Vera é a única que reclama, a filha dela, Vera, né? E pede mais. E pede, mamãe, vende eu para a dona Julita, porque lá tem comida gostosa. Então, era uma senhora que morava ali perto da favela e a filha dela pede para a mãe vender ela para essa mulher. Olha só que loucura, uma mãe escutar isso, da filha, né? Eu transcrevi isso só para vocês verem o nível do sofrimento que é essa questão da fome. Parece que, quando eu nasci, o destino marcou-me para passar fome. Um operário perguntou-me, é verdade que você come o que encontra no lixo? Aí ela responde, o custo de vida nos obriga a não ter nojo de nada. Temos que imitar os animais. Isso também aparece muito no livro. Essa identificação dela com os animais. A gente vive como os bichos, né? Inclusive, tem uma cena terrível onde um grupo de crianças encontra uma carne podre e eles comem essa carne e uma das crianças morre por causa dessa carne podre, né? Então, e ela fala que ela sabe que é perigoso, né, comer coisas que se encontram no lixo, mas ela fala, eu não tenho opção, né, eu não tenho dinheiro, eu tenho que me alimentar, tenho que alimentar meus filhos, e, portanto, a gente cata também comida no lixo, né? Aí ela fala, por exemplo, quando eu encontro algo do lixo que eu posso comer, eu como. E não tenho coragem de suicidar-me. Não posso morrer de fome. O suicídio aparece muito também no livro. Muitas pessoas na favela se suicidam, porque vivem essa situação cotidiana de fome, de desespero, de ter que alimentar a família e não conseguem, e finalmente eles se matam. E ela mesma, muitas vezes, né, fala que eu estou pensando em me matar, né? Só não me mato porque tenho que cuidar dos meus filhos, não sei o quê. Então, essa situação de limite que essas pessoas são empurradas. O que, como eu falei, constrói uma relação empática, compassiva do leitor desse diário com ela, com essas pessoas que normalmente são esquecidas, né, invisibilizadas. Leitora. Carolina Leitora. O nervoso interior que eu sentia ausentou-se. Aproveitei a minha calma interior para ler. Peguei uma revista, sentei no capim, recebendo os raios solar para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiu os filhos pedindo pão. Então, ela estava ali naquele pequeno idílio da leitura, na grama, no sol, e aí veio os filhos pedir pão, pedir comida. Eles estão com fome, aí volta à realidade, ela tem que sair daquele local, daquele local que a agasalhava um pouco na vida, que era a leitura. Não sei dormir sem ler. Olha que maravilha, gente. Imitem a Carolina. Gosto de manusear o livro. O livro é a melhor invenção do homem. Isso é uma coisa linda. Vindo de uma pessoa que tem essa origem dela, essa história dela. Gosto de ficar sozinha e lendo, ou escrevendo. Aí um tal de seu João fala para ela, nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. Todos têm um ideal, o meu é ler, ela diz. Carolina, escritora. Vou escrever um livro referente à favela. Como eu falei, essa questão do livro como sendo um personagem que entra no texto, no diário. Hei de citar tudo o que aqui se passa. É interessante essa ideia, como aquele catador do Baudelaire, né, que catava as coisas todas. E ela cita, né? O citar também é um catar, né? O diário também é um trabalho de catadora. Ela cata a realidade e cita fragmentos da realidade, assim como ela cata papel, né, e outros dejetos aí da cidade, né? Tudo o que me fazem, né, aquilo que eu falei, ela ameaça as pessoas falando, eu vou citar isso que você está fazendo no meu livro.
Eu quero escrever o livro e vocês, com essas cenas desagradáveis, me fornecem argumentos. Como tem muita violência, tem muita realidade, né? Não falta real na favela. Todo dia tem uma briga, tem gente, casal brigando, faca, não sei o quê. Ela vai narrando, e também é interessante, nos anos 50, a chegada dos nordestinos em São Paulo, né? Que a industrialização, por um lado, em São Paulo, por outro lado, a seca no Nordeste vai fazendo esse movimento de imigração. E São Paulo se torna cada vez mais uma cidade nordestina. Hoje em dia, não sei a percentagem de nordestinos em São Paulo, ou de origem, pessoas que têm origem nordestina, mas é bem significativa, né? E ela viu o início desse movimento nos anos 50. Né? E dentro da favela ela fala, então, ela chama muito dos nordestinos. Ela fala, os nordestinos estão brigando outra vez, eles têm essa coisa de brigar com faca, com peixeira, não sei o quê. Né? Então, é interessante também para quem estuda a história, acompanha a história também a partir dos diários. Quando fico nervosa, não gosto de discutir, prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo. Passou um senhor e perguntou-me, o que escreve? Todas as lembranças que pratica os favelados, esses projetos de gente humana. Então ela chama os favelados de projetos de gente humana. Ela tem uma ironia também, que é bem interessante. Comecei a fazer o meu diário. De vez em quando, parava para repreender meus filhos. Bateram na porta. Então, isso aqui mostra essa passagem, como a escrita dela é uma escrita também fragmentada, recortada pela realidade. Né? O filho pedindo pão, alguém bate na porta. Passou um senhor e perguntou-me, o que escreve? Todas as lembranças que pratica os favelados. Esses projetos... eu já li bem. E depois um outro fragmento. É que eu estou escrevendo um livro para vendê-lo. Viso com esse dinheiro comprar um terreno para sair da favela. Então, é um projeto de vida que ela conseguiu realizar. Né? Ela conseguiu realmente vender, e vendeu muito bem. Ela ficou na lista de best-seller, o livro mais vendido no Brasil durante semanas. Muito provavelmente ela não recebeu aquilo que ela deveria receber, porque ela continuou pobre. Né? Muita gente deve ter feito dinheiro a partir da Dona Carolina. Mas a verdade é que ela conseguiu, pelo menos, sair da favela. Quero escrever, quero trabalhar, quero lavar roupa. Estou com frio e não tenho sapato para calçar. Os sapatos dos meninos estão furados. Ela fala muito dos sapatos. Falta de sapato para ela, falta de sapato para os filhos. E imagina uma pessoa que caminha 14, 15 horas por dia descalça, né? Carregando esse monte de peso. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo, essa coisa do sonho, né? Num castelo cor de ouro que reluz na luz do sol, que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes, que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. É preciso criar este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Então, você cria uma memória brilhante de ouro, né? Uma memória, né, de consolo, que promove esse esquecimento da realidade dura dela. Né? As horas que sou feliz é quando estou residindo nos castelos imaginativos. Lindo isso. Eu percebo que, se esse diário for publicado, vai magoar muita gente. Né? Essa história de que ela está ali contando muita coisa que as pessoas, na verdade, não queriam que fosse escrito, publicizado. Fui na sapataria retirar os papéis. Um sapateiro perguntou-me se o meu livro é comunista. A gente não pode esquecer que essa aí era a época da Guerra Fria, né? Então tinha toda essa coisa contra o comunismo. Depois teve, como eu falei, o golpe de 64, que os militares falavam que o Brasil estava virando comunista, não sei o que lá, essas coisas absurdas. Aí ela responde, não é comunista, é realista. Ele disse-me que não é aconselhável escrever a realidade. Olha só essa questão também, que depois a gente vai ver melhor no Dias Gomes, né? Do medo de dizer a verdade. É como se existisse uma espécie de censura, né? Que deveria ser exercida pela própria escritora. Uma censura a priori. Né? Vocês já sabem que eu vou carregar água todos os dias. Ela mesma fala, como eu estou falando, para quem que ela se dirige? Nesse momento do diário, ela já sabe, ela já conheceu o Audálio, ela já sabe que o diário vai ser publicado. Então ela já está se dirigindo ao leitor futuro do diário dela. Ela escreve, vocês já sabem que eu vou carregar água todos os dias. Porque todos os dias o diário dela começa, fui pegar água. Né? Ela acorda e tem que pegar água para poder viver o cotidiano da casa dela. Agora vou modificar o início da narrativa diurna, isto é, o que ocorreu comigo durante o dia. Quem vai ler o livro é o Audálio Dantas, que vai publicá-lo. Ela escreve em outro momento. Desculpa. Fui no correio retirar os cadernos que retornaram dos Estados Unidos. Olha só essa mulher.
morando numa favela, com uma alfabetização incrível, mas limitada, com meios extremamente restritos. Ela, catando na rua, ela começou a catar esses livros Reader's Digest, né, dessa editora americana popular, que eu acho que publica até hoje no Brasil, não sei, mas nos anos 70, 60, publicava muito no Brasil, né, e se comprava em banca de jornal. Ela pegou o endereço dessa editora americana e mandou os manuscritos dela para lá, para publicar nos Estados Unidos o livro dela. Mas aí devolveram o livro dela, não aceitaram. Aí ela fala então que ela foi no correio pegar, que devolveram para ela os papéis. Cheguei na favela, triste, como se tivessem mutilado os meus membros. O The Reader Digest devolvia os originais. A pior bofetada para quem escreve é a devolução da sua obra. Então, você vê, ela tinha uma autoimagem de escritora, né? Ela era uma escritora procurando editores. Eu parei de escrever o diário porque fiquei desiludida e por falta de tempo. Quem escreve gosta de coisas bonitas. Eu só encontro tristezas e lamentos. Então, ela está fazendo um contraponto entre um tipo de escrita que fala coisas bonitas, né, e um tipo de escrita que coloca as dores e lamentos, que é a escrita dela, né, que é uma escrita diferente, portanto. Daí a originalidade desse diário da Carolina. Diário da favela, momentos em que ela se refere ao cotidiano da favela. A Silvia e o esposo já iniciaram um espetáculo ao ar livre. Então, está falando de uma dessas brigas, várias brigas que tem dos vizinhos. A gente tem que imaginar que numa favela, todo mundo mora muito perto um do outro e as divisórias são de papelão, de pedaço de madeira, né? E ele está ali espancando. E eu estou revoltada com o que as crianças presenciam. Ouvem palavras de baixo calão. Se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente. Né? Essa crítica que ela tem da vida na favela, uma crítica também de uma certa promiscuidade, né? dessa violência, que é uma violência de gênero. Né? Normalmente são mulheres sendo espancadas pelos maridos. A única coisa que não existe na favela é solidariedade. Isso também é interessante. Né? Eles vivem numa situação, né, de tanta penúria que eles não conseguem nem ser solidários um com o outro. Então, ela fala, por exemplo, muito das brigas na fila da água, né, que tem. Eu classifico São Paulo assim, olha essa frase. O palácio, ela está se referindo ao Palácio dos Bandeirantes, o Palácio do Governador, no Morumbi, é a sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. Eu falo, ela tem uma geografia crítica da cidade, né, que ela percebe muito bem. Dona Maria José faleceu. Chegou o carro para conduzir o corpo sem vida de Dona Maria José, que vai para a sua verdadeira casa própria, que é a sepultura. Então, pobre, a única casa própria que vai ter na vida vai ser a sepultura. Antigamente, isto é, de 50 a 56, os favelados cantavam, faziam batucadas. 57, 58, a vida foi ficando causticante. Novamente, a gente tem aqui pedaços de história do Brasil a partir dos diários da Carolina. Né? O que estava acontecendo com a economia brasileira, nessa situação de penúria. Crescimento das favelas, né? Porque a favela vai crescendo quando vai também aumentando essa crise e esse modelo econômico que produz, né, favelas, que é o modelo que a gente tem no Brasil até hoje, infelizmente. Né? Um modelo que deixa os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Já foi. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com barro podre. Ela fala muito dos odores. Isso é também uma coisa muito poderosa, né? Porque o odor, ele tem essa capacidade de dar uma noção de presença mais intensa do que coisas que são visualizadas. Então, ela fala desse odor podre, né? É onde se joga o lixo, né? É do lado daquele rio, né, que é o rio Tietê, que hoje em dia é esse fedor absurdo, mas naquela época as pessoas ainda nadavam nesse rio. Às vezes ela fala que as pessoas entram no rio, inclusive. Né? Mas já tinha, evidentemente, todo esse... Enfim, já era uma cidade gigantesca, com todo esse lixo e com esse fedor. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus luzes de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar no quarto de despejo. Dessa frase vem o título do diário dela. Está na página 37 dessa edição. Eu também sou favelada, sou rebotalho, estou no quarto de despejo, ela escreve também na mesma página. O que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo.
essa ideia que ela tinha, uma consciência de que a sociedade produz pessoas descartáveis. E isso é um conceito sociológico. Não é fácil você chegar nessa conclusão, mas para quem vive lá, ela vê isso, ela sente isso, ela sente que ela é lixo, que ela é uma pessoa queimável, matável. Né? E essas pessoas são matáveis, elas são matadas até hoje. Né? Se a gente tiver as estatísticas, por exemplo, né, de mortes, né, de maneira violenta no Brasil, são pobres, jovens e negros da periferia. Né? São o grupo ao qual ela pertencia. Né? Até hoje são os mais matáveis nesse país. Né? Você mata, inclusive, uma Marielle Franco é assassinada. Ela tem essa origem, mas ela tinha virado uma vereadora, mas foi matada porque ela tinha essa origem. Então, no Brasil tem essa classe dos matáveis. Né? Você pode matar que não acontece nada com vocês. Se você mata alguém nos Jardins, você está ferrado. Porque essa pessoa está coberta pela lei. Então tem uma questão da lei aqui. Né? Quem que está sob o cobertor da lei, que é um cobertor curto que não atinge boa parte da sociedade. Esses que estão fora do cobertor da lei, descartável, lixo, quarto de despejo. Ela é uma socióloga, doutora honoris causa, professora da USP. Eu também sou favelado, então. Né? Queima-se e joga-se no lixo. Duro é o pão que nós comemos. Dura é a cama que dormimos. Dura é a vida do favelado. Tudo que é obsceno, pornográfico, o favelado aprende com rapidez. Porque é uma vida, como eu falei, sem paredes. Né? Imagina uma vida sem paredes? A gente faz um monte de coisa entre quatro paredes. Agora, se você não tivesse paredes, você ia fazer de uma maneira pública. Isso acontece publicamente na favela, porque as paredes não são suficientes para preservar a privacidade. Né? Então, tem essas rupturas de fronteiras que acontecem o tempo todo nesse diário, que é uma coisa maravilhosa, né? Super interessante do ponto de vista também, se a gente pensar na história da literatura. Né? Porque a história da literatura é uma história de decoros, de regras, aquilo que pode ser mostrado e o que não pode ser mostrado. Então, sobretudo até o século XVIII, antes do romantismo, tinha um monte de regras, de coisas que não podiam ser mostradas. No cinema, não sei se vocês sabem, mas sabe qual é o filme que mostra a primeira privada num cinema? É o Psicose, do Hitchcock. Até 1960 não tinha aparecido um vaso sanitário no cinema, porque era considerado uma coisa abjeta e suja. Né? O genial do Hitchcock falou, não, vamos colocar a privada no cinema. Né? Então, são os decoros, as regras, os limites, né? E que são rompidos quando uma pessoa fala do lixo, daquilo que é desprezado pela sociedade, né? Que vive essa realidade que a gente costuma não querer ver, né? Que a gente recalca. O único perfume que exala na favela é a lama podre, os excrementos e a pinga. Também a questão da bebida. Uma outra coisa interessante, não sei se quem leu se deu conta disso, ela não fala de droga. Nos anos 50 ainda não existia essa questão da droga associada à favela. Né? Em nenhum momento ela fala de droga, de traficante. Né? A polícia aparece lá quando tem briga por causa de bebida. As pessoas bebem e aí brigam no final de semana. Não trabalham na segunda, ela reclama. Esses nordestinos não querem trabalhar na segunda-feira porque eles beberam muito no domingo. Né? E ainda não existia essa questão da droga. Os bons eu enalteço, os maus eu critico. Ela falando da escrita dela. Né? Devo reservar as palavras suaves para os operários, para os mendigos, que são os escravos da miséria. Então, essa visão solidária que ela tem, de solidariedade com essas pessoas. Quando eu vou na cidade, tenho a impressão que estou no paraíso. As casas com seus vasos de flores, as cores tão variadas, aquela paisagem há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma, com suas úlceras, a favela. Genial também. Tenho dó dessas crianças que vivem no quarto de despejo. Mais imundo que há no mundo, que é a favela. Nós somos feios e mal vestidos, mas somos deste mundo. Ela reivindica, né? Fala, olha, nós não somos bichos, não. Quer dizer, a gente está aqui junto com os bichos, comendo lixo, mas nós somos gente, a gente quer ser digno, a gente quer ser reconhecido como ser humano. Né? A favela é o chiqueiro de São Paulo, é o gabinete do diabo. Aí perguntam para ela, Carolina, é verdade que vão acabar com a favela? Porque naquela época estavam discutindo justamente a construção das marginais. E tiveram que remover toda essa favela do Canindé para construir as marginais. Aí ela fala, não, eles estão fazendo uma fita de cinema, porque estavam fazendo um filme lá na favela nesse dia. O que se nota é que ninguém gosta da favela, mas precisa dela. Olha também, isso é uma coisa também sociológica, filosófica interessante. Existe um filósofo da atualidade que se chama Giorgio Agamben. Não sei se já ouviram falar desse filósofo. Ele tem um livro que se chama Homo Sacer.
Homo sacer é uma figura jurídica da antiguidade latina, que era justamente aquela pessoa que não estava coberta pela lei. Então, a lei latina, né, dos romanos, previa que você podia decretar alguém como um homo sacer. O homo sacer é aquela pessoa justamente matável. Se você mata o homo sacer, não acontece nada com você. Ele não é um cidadão, né? Então, e o Agamben, ele tem uma teoria que toda a sociedade precisa de criar esses seres humanos que são sacrificados. É como se fosse uma espécie de alimento de toda a sociedade. É uma coisa muito maluca, mas se a gente perceber a história da humanidade, é uma história de violências, é uma história de expulsões de uma parcela, muitas vezes importante da população, aquela coisa do bode expiatório, né, a doutrina do bode expiatório, né? E, portanto, é como se existisse uma necessidade sistêmica dessa figura do homo sacer. E a dona Carolina tem consciência disso, né? Ela fala que ninguém gosta da favela, mas precisa dela. Precisamos de ter esses dejetos, precisamos pisar em cima desse pedaço da sociedade para a sociedade existir. É uma coisa que tem a ver, portanto, com um elemento sociológico, filosófico, um fundamento, né, transcendental da nossa sociedade. Vida e morte. Ela fala muito dessas questões assim da vida e da morte. Como eu falei, estou começando a perder o interesse pela existência. Começo a revoltar, e a minha revolta é justa. Fui comprar carne, pão, sabão. Parei na banca de jornais. Li que uma senhora e 3 filhos havia se suicidado por encontrar dificuldade de viver. A mulher que suicidou-se não tinha alma de favelado, que quando tem fome, recorre ao lixo, cata verduras nas feiras, pedem esmolas e assim vão vivendo. Pobre mulher. Quando eu fiquei doente, eu andava até querendo suicidar por falta de recursos. Passei no açougue para comprar meio quilo de carne para bife. Pensei na desventura da vaca. Olha só, uma pessoa tão pobre, quando consegue comprar uma carne, ela pensa na desventura da vaca, né? Quer dizer, ela também é uma vegetariana, vegana, van la letra. Que passa a existência no mato. Depois de morta, ainda é dividida, tabelada e selecionada. Ela se identifica com o sofrimento da vaca. E morre quando o homem quer. Morta, enriquece o homem. Enfim, o mundo é como o branco quer, né? Tem uma questão também aqui racial interessante. Os brancos que decidiram essa violência do mundo. Os brancos que decidiram jogar o negro na favela, matar, né, picar os bois e comer, etc. E eu não sou branca. Não tenho nada com essa desorganização. Genial. Como é horrível levantar de manhã e não ter nada para comer. Pensei até em suicidar. Eu estava tão triste, com vontade de suicidar. Hoje em dia, quem nasce e suporta até a morte deve ser considerado um herói. Hoje eu estou disposta. O que me entristece é o suicídio do Sr. Tomás. Coitado, suicidou-se porque cansou de sofrer com o custo da vida. O mundo está tão insípido que eu tenho vontade de morrer. Fiquei sentada no sol para aquecer. Com as agruras da vida, somos uns infelizes perambulando aqui neste mundo, sentindo frio interior e exterior. Olha que frase. Amor. Deixa eu pular isso aqui, estou meio devagar nas minhas passagens. Amor. O senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar-se comigo. Tem isso também. Ela vive sem o marido, ela tem 3 filhos, né? Mas ela fala muito dessa questão da violência dos homens com as mulheres. Ela fala que ela não quer ter um homem em casa para apanhar de homem. Então ela tem uma coisa assim muito forte de, sabe, se defender dessa violência, mas evidentemente aparecem os homens na vida dela. Ela tem uns casos, não sei o que lá, que aparece pontualmente no diário. Uma questão importante é que a gente tem que lembrar que esse diário foi editado para ser publicado. Tem muita reticência no diário. Então, o Audálio Dantas e a editora, né, cortaram muita coisa, porque ela tinha mais de 150 cadernos e a gente tem um livro aqui, né? Então, evidentemente, está cortado. A gente não sabe. Você tem que fazer uma pesquisa. Existem os manuscritos, que estão em algumas bibliotecas, né, onde você tem que consultar e você pode ler diretamente nos cadernos dela. A gente vai saber o que está deixado de fora. Mas a verdade é que a vida emocional e sexual da Carolina aparece muito pouco no livro, nessa edição que a gente tem acesso, né? Então, o senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar-se comigo, mas eu não quero porque já estou na maturidade, né? Ela tinha uns 40 anos quando ela escreve isso. Parece que estes ciganos
quer hospedar-se no meu coração. Ela se apaixona por um cigano que entra lá, na comunidade dela. No início receei a sua amizade. O nome do cigano é Raimundo. Nasceu na capital da Bahia, mas não usa peixeira. Ele parece Castro Alves. Olha só, ela admirava tanto ele que compara ele com Castro Alves. Né? Dormi com ele, o Manuel, e a noite foi deliciosa. É o único momento que a gente tem um pouquinho, né, dessa vida dela com esses homens, né, que passam pela vida dela. Questões de gênero, que eu falei, ela pensa muito nisso. Não invejo as mulheres casadas na favela que levam vida de escrava indianas. Quando eu era menina, o meu sonho era ser homem, olha que demais isso aqui, para defender o Brasil, porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra. Só lia os nomes masculinos como defensor da pátria. Então, como tem uma sociedade machista de homens, que são quem manda, quem defende o Brasil, não sei o que lá, eu falava, bom, então eu tenho que ser homem para poder defender o meu país. Né? Então dizia para minha mãe, por que a senhora não faz eu virar homem? E ela dizia, se você passar por debaixo do arco-íris, você vira homem. Quando o arco-íris surgia, eu ia correndo na sua direção, mas o arco-íris estava sempre distanciando, igual os políticos diante do povo, olha que demais. Eu cansava e sentava, depois começava a chorar. E as questões de negritude também que ela fala. Saí à noite e fui catar papel. Quando eu passava perto do campo do São Paulo, várias pessoas saíam do campo, todas brancas, só um preto. E o preto começou a insultar-me. Novamente essa coisa. Justo o único preto que estava saindo do campo de futebol, você vê, naquela época ainda tinha essa coisa do futebol que era uma coisa da elite. Né? Os negros entraram no futebol brasileiro só tardiamente, né? Os times não aceitavam negros. Né? O único negro que saiu vai lá e xinga ela. Né? Então essa coisa desse alto preconceito dos negros. Conversei com uma senhora que cria uma menina de cor. É tão boa para a menina, lhe compra vestidos de alto preço. Eu disse, antigamente eram os pretos que criavam os brancos, hoje são os brancos que criam os pretos. Né? Uma frase talvez meio inocente aqui. Sentei ao sol para escrever. A filha da Silvia, uma menina de 6 anos, passava e dizia, está escrevendo, negra fedida? A mãe ouvia e não repreendia. São as mães que instigam. Então ela fala, bom, a mãe que instigou a filha a ficar me chamando de negra fedida. 13 de maio. Aqui eu copio a data, porque todas as entradas, como vocês sabem, como é um diário, são iniciadas com um dia. Né? Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. A Vera começou a pedir comida, e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Novamente, uma grande consciência social histórica. A escravidão no Brasil, que foi o último país do mundo a abolir a escravidão, né, em 1888, continuava em 58. Né? As coisas não mudaram e, infelizmente, não mudaram até hoje. Né? Em 2018, a gente ainda tem muita da nossa estrutura social, né, da pobreza no Brasil, reflete o Brasil colonial, o Brasil escravocrata do século XIX. Negra é a nossa vida, negro é tudo o que nos rodeia. Eu escrevi peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me, é pena você ser preta. Ela tentou até fazer peça de teatro para apresentar no circo. Aí falaram que ela era preta, não podia apresentar. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra. Isso que eu falo, já tinha um orgulho negro. Né? Quer dizer, hoje em dia tem essa revista Raça, não existia isso ainda, essa consciência, né? Esse movimento. Né? E ela desenvolveu isso naturalmente como uma resposta à violência. Esqueceram eles que eu adoro a minha pele negra, o meu cabelo rústico. Eu até acho cabelo de negro mais educado que o cabelo do branco. Se é que existem reencarnações, eu quero voltar sempre preta. O branco é que diz ser superior. Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. Coisas que acontecem até hoje, a gente sabe. Né? O guarda civil é branco. E há certos brancos que transformam preto em bode expiatório. Né? A teoria do bode expiatório que eu falei. Quem sabe se guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata? Então, novamente, a ideia de que existe uma continuidade da violência escravocrata no Brasil republicano. O preto é perseguido porque a sua pele é cor da noite. Despertei pensando no cigano, que é pior do que negro. Aí vem um preconceito dela contra os ciganos.
Só que ela tem uma relação ambígua, porque ela tinha esse paquera cigano lá. Não aconselho ninguém a fazer amizade com eles. Consciência de classe. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em uma favela. E ela tem algumas máximas que estão espalhadas pelo diário. Eu não consegui armazenar para viver. Resolvi armazenar paciência. Não há coisa pior da vida do que a própria vida. Demais. A vida é igual a livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele, preto é o lugar onde eu moro. 11 de junho. Após ir ao diário, onde saiu, né, publicar o seu diário do Cruzeiro. Ela comeu um bife, batatas e salada. Quando ela chega lá para visitar o diário, onde tinha publicado o texto dela, eles serviram para ela um almoço que ela nunca tinha comido na vida. Ela fala, eu comendo o que sonhei. Estou numa sala bonita. A realidade é muito mais bonita do que o sonho. A realidade superou, né, o sonho dela. 16 de junho. Hoje não temos nada para comer. Logo depois dela ter passado por esse momento incrível, né, poucos dias depois ela já estava com fome novamente. Isso que eu falo. Né, quer dizer, ela publicava isso, dava dinheiro para muita gente, e ela mesma ali na penúria total. Né. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Política. O que o senhor Juscelino tem de aproveitar é a voz. Né? De aproveitável é a voz. A única coisa que se salva do Juscelino é a voz. A democracia está perdendo seus adeptos. Olha só que frase atual dela, de 59. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca, os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Quem deve dirigir é quem tem capacidade, quem tem dó e amizade ao povo. Novamente, essa questão, né, do político que tem que ter capacidade de ter empatia com os pobres. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro. Quem não sabe o que é fome, a dor, a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria? Ela tem uma noção de que existe uma maioria que sofre, só que fica, né, submissa. Eu estou do lado do pobre, que é o braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos assambarcadores. Incrível. Eu não gosto do Kubitschek, o homem que tem um nome esquisito que o povo sabe falar, mas não sabe escrever. Bom, e aqui passamos para o nosso amigo Dias Gomes, que tem essa peça maravilhosa chamada O Bem Amado. Quem leu O Bem Amado? Levanta a mão. Um pouquinho mais de pessoas leram, legal. Também tem a novela, não sei se deve estar disponível no YouTube, ela saiu. Mas vale a pena ler, é uma peça curtíssima e muito engraçada. Não sei, eu morro de rir lendo essa peça. Não sei se vocês têm senso de humor para isso, mas eu acho muito bem escrita essa peça. Ela é interessante que tem uma proximidade de datas, né? O livro da Carolina foi publicado em 60 e essa peça é de 62. Então é o mesmo Brasil da era Kubitschek, é uma era que se prometia muito progresso no Brasil, construção de Brasília, tinha toda essa ideia do desenvolvimentismo, se falava do Brasil saindo do subdesenvolvimento, se tornando um país desenvolvido, etc. Toda essa ideologia, né, do desenvolvimentismo aparece no Quarto de Despejo e aparece ainda mais no Dias Gomes, que, diferentemente da Carolina, ele é uma pessoa da classe média, enfim, uma pessoa letrada e que entrou no universo da literatura de uma maneira muito diferente da Carolina. Não porque ele foi descoberto, mas como alguém que realmente era uma pessoa que pertencia a uma classe, né, que é a classe que costuma produzir a literatura no Brasil. Mas não por isso deixa de ser interessante do ponto de vista político também a obra dele, porque ele era uma pessoa de uma grande consciência crítica, um sagaz, né, leitor, né, intérprete da sociedade, que traduzia as suas complexidades nas suas peças. Né.
Ele diz numa nota do autor, que se vocês leram a peça, vocês veem que está publicada essa nota dele de 70, que ele estava preocupado quando ele escreveu essa peça aqui em tipificar o povo. Então é como se os personagens fossem tipos, eles representam personagens que são comuns, digamos assim, na nossa cultura social, política, né? Isso é importante para entender a peça. Essa construção tem algo de alegoria, né? Então, uma construção alegórica. A alegoria vem do grego e significa alos gorein, outro dizer. Você diz uma coisa, através de certas palavras, você está dizendo outra coisa. Você indica outra coisa a partir dessas palavras. No caso, com esses personagens, ele está indicando um tipo, né, comum na política brasileira no começo dos anos 60. Né? Eles existem, ele escreve, e continuarão existindo, com a maior ou menor extroversão, porque são frutos não da prática da democracia, mas da alienação e do oportunismo dos governantes, eleitos ou nomeados, escolhidos ou impostos. A gente não pode esquecer que o Dias Gomes escreveu isso em 70, em plena ditadura militar. Né? Então ele está falando justamente da podridão dos políticos, que eram os políticos da época da ditadura, evidentemente, né? Que ele fala escolhidos ou impostos. No caso da época da ditadura, não tinha eleição no Brasil para presidente, nem para governador, né? Então era um momento em que simplesmente os ditadores militares e os empresários que apoiavam a ditadura impunham, né, os políticos que governavam os estados e as prefeituras principais, etc. A ação se dá numa cidade chamada Sucupira, uma pequena cidade do litoral baiano. Né? É muito interessante essa construção do Dias Gomes, porque ele é uma cidade que tem uma característica sui generis, que ela é como se fosse uma espécie de idílio. Porque o problema de Sucupira é que as pessoas não morrem. É uma cidade sem desastre, sem catástrofe, né? E que é mais ou menos o contrário do Brasil. Porque, como a gente estava vendo com a Carolina, a história do Brasil é uma história da violência. Né? Então, o Dias Gomes faz uma espécie de reversão da realidade para ironizar a nossa realidade. Né? E ele faz isso não só com a realidade brasileira, mas também com a literatura. Como eu falei, ele é um escritor aquilo que a gente chama de um erudito, né? Um letrado, ele conhecia a história da literatura. Ele vai escrever teatro depois de ter lido muitas peças de teatro, de ter visto muito teatro. Né? Então ele brinca com a história da literatura também. Né? A peça se abre numa praça. Ele ainda não é prefeito, o Odorico Paraguaçu, né? Ele está ali numa situação de candidato, né? Então, como novamente uma situação que lembra a nossa situação atual aqui no Brasil, dos nossos candidatos pedindo voto, né? E essa situação justamente da praça é interessante, porque a praça é o espaço público. Né? E o que acontece no Brasil, desde o Brasil colônia até hoje, né, essa tese da Carolina, da continuidade da violência, né, escravocrata até hoje, é absolutamente consistente, e que o Dias Gomes também retoma aqui na peça dele. Né? O que acontece é que o espaço público ele é privatizado no Brasil. Né? Não por acaso nossas ruas e calçadas são destruídas. Vocês vão num país onde existe espaço público, onde existe uma real democracia, existe espaço público bem cuidado. Né? Porque os políticos eles estão voltados realmente para a sociedade, não para si mesmo, para enriquecer, etc. Né? Então, aqui, o espaço público é o espaço inicial, mas imediatamente já se passa para o campo da prefeitura, para o espaço do poder e para o espaço desse poder, desse político populista típico da América Latina, que é o Odorico Paraguaçu, né, que é, de certa maneira, o protagonista aqui dessa história. Né? Então, nessa cena inicial, né, tem um enterro. Então, o que acontece, na verdade, é que vai ter uma plataforma política do Odorico, que é: nossa cidade não tem cemitério, nossos mortos têm que ser enterrados nas cidades vizinhas. E ele fala, então, essa cidade precisa ter um cemitério. Né? E tem essa coisa que já logo de cara vê o modo de falar dele muito engraçado, né, que o Dias Gomes cria, que depois o Paulo Gracindo vai, como, né, na novela, vai fazer muito bem, né, que é esse modo de falar muito engraçado do Odorico, né, que ele fala que o defunto está num estado de defuntice compulsória. Né, e assim vai, tem muitas palavras e termos que ele inventa muito engraçados. Né, mas ele fala, essa cidade precisa de um cemitério. Então, é interessante, porque aqui eu volto ao senhor Agamben, né, esse filósofo tão interessante. Né, ele fala que
a política na contemporaneidade se tornou uma tanatopolítica. Thanatos, você sabe o que é Thanatos? Thanatos é um deus grego associado à morte. Então ele fala que os políticos, eles são aqueles que não gestam a vida, mas eles gestam quem vai morrer e como vamos morrer, né? Então o Odorico Paraguaçu é a tanatopolítica, porque a única plataforma dele é: precisamos de um cemitério. Imagina um político que só se preocupa com um cemitério, né? Então, isso que eu falo. O Dias Gomes, ele reverte a nossa visão normal das coisas, mas nessa reversão ele revela, né, o que de fato é a nossa sociedade, né? Então, a partir da alegoria, a partir de uma construção, que é uma fantasia, uma cidade onde as pessoas não morrem, ele aponta, sim, para uma realidade que é da nossa sociedade, né? Ele fala: se eleito nas próximas eleições, meu primeiro ato como prefeito será ordenar a construção imediata do cemitério municipal. Aí já cria um lema: vote no homem sério e ganhe seu cemitério, né? Então, já vira o lema, então, sempre gozando dos políticos e dos seus lemas, né, das suas panaceias, né, universais, né, que seriam as curas universais, que, na verdade, não curam absolutamente nada. A segunda cena já passa para a prefeitura. E é interessante que, se vocês conhecem as tragédias gregas, elas normalmente se desenrolam na frente dos palácios reais. Então, elas são sempre associadas a crises do poder, né? Então, como eu estou falando, o Dias Gomes está jogando, está brincando com a história das tragédias e das comédias. Ele mistura comédia e tragédia. É uma tragicomédia que ele faz aqui, né? Tanto no Agamenon, do Ésquilo, como no Édipo Rei, do Sófocles, a história se passa toda diante, né, do palácio do rei, nessa crise do poder. Ele fala: agoramente, já investido do cargo de prefeito, aqui estou para receber a confirmação, a ratificação, a autentificação e, por que não, dizer a sagração do povo que me elegeu. Botando de lado os entretantos e partindo para os finalmentes, é com uma alegria poder anunciar que, para frentemente, vocês já poderão morrer descansados, tranquilos e desconstrangidos, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, nessa terra morna e cheirosa. Então, ele consegue chegar à prefeitura, consegue finalmente fazer o seu cemitério, né? Aí tem um monte de palavras engraçadas. Ele fala que ele é um genipapista juramentado, ele gosta de uma genipapação, né? Que o genipapo, o licor de genipapo, é uma coisa do Nordeste, que alguns de vocês devem conhecer, né? E tem também um tipo, que é o secretário dele, que é um tipo medíocre, né? Que é o Dirceu Borboleta, né? Então é aquela coisa do político populista, poderoso, que ele quer todo o poder para si, então ele se cerca de pessoas medíocres, né? Porque ele não quer que ninguém o ameace, né? Então, ao invés de ter pessoas competentes para gestar a cidade, ele quer pessoas incompetentes para ele ser o único que tem o poder, né? E aí tem a questão da construção temporal, que é interessante, né? Nas tragédias também tem isso. O tempo, às vezes, ele é dilatado ou comprimido, né? Então, de repente, já se passou um ano e tem essa escassez. Ele não consegue inaugurar um maldito cemitério, que era a plataforma dele. A cidade precisa de cemitério, conseguiu ser prefeito, pegou as verbas da luz e da água da cidade para montar o cemitério, né? E não consegue inaugurar, que era a única maneira de ele conseguir evitar o quê? O impeachment. Aparece a palavra impeachment aqui, que é uma palavra que todos vocês conhecem muito bem, e a oposição está ameaçando ele de impeachment, porque a única coisa que ele fez é um cemitério que não serve para nada, né? Finalmente, ele tem um grupo de mulheres muito caricatos, que o apoia, né? Que tem uma questão também ali meio sexual, que ele se envolve com essas mulheres, né? E uma delas fala: a gente tem um primo Ernesto que está para morrer. Vamos trazer ele aqui para a cidade, ele morre aqui, a gente inaugura o cemitério. Putz, genial. Então, é a primeira estratégia para inaugurar o cemitério, é a vinda do primo Ernesto. Aí tem toda, né, essa expectativa, ele agoniza e não morre, né? E aí o Odorico fala que o nome desse bandeirante da morte, desse pioneiro do além, já preparando o discurso que ele vai fazer no dia da inauguração do cemitério, né? Ele fala que, por outro lado, ele não morre, né? Ele fala, parece que esse cara tem uma vocação para agonizante, é um agonizante praticante, só agoniza, mas não morre, né? E, bom, enfim, aí as coisas vão andando. E, finalmente, né, o primo das meninas, ele fica totalmente restabelecido, ele não morre, ele
conquista a saúde, né? Milagrosamente, né? Ele toma lá um negócio que deixa ele totalmente saudável, mais forte do que um cavalo, né? Aí o Odorico fica bravo, ele fala que injustiça, que traição, falta de palavra, fui enganado, né? Ele queria o morto dele, né? Aí ele fala, eu não preciso de solidariedade, dona Dulcineia, preciso de um defunto, também uma terra onde não há crimes, onde não há desastres, há não sei quantos anos que não há um assassinato. Aí a Dulcineia fala, deve ser um atraso. Isso é subdesenvolvimento. Aí o Odorico fala, ontem fui visitar a cadeia. Nas celas onde devia prender criminosos, o delegado cria galinhas, até papagaio, né? O único preso que tinha lá era um jegue. Então, quer dizer, é uma figura que não existe no Brasil, né? A gente sabe que o Brasil é o contrário, é a terra da morte, a terra da violência. Só que ele cria esse idílio para revelar, né, uma série de aspectos da nossa sociedade de uma maneira cômica, né, irônica. Ele faz a ironia, né? O ironizar é isso, você reverter as coisas para dizer a verdade falando o contrário, né? Aí ele tem a segunda estratégia, justamente. O Nordeste é conhecido pelos seus cangaceiros, pelos seus matadores. Ele contrata o Zeca Diabo, né, que já é um nome de estudo, para ser o secretário da segurança da cidade, né, o delegado secretário de segurança. E então a ideia dele, bom, esse cara aqui que já matou um monte de gente, parece que já matou 200 pessoas, vai matar alguém aqui na cidade agora, né? Ele estava fugindo da cidade porque ele tinha matado uma família inteira para se vingar dela. Mas ele fala, não, você está anistiado, você pode vir para cá, agora você é o meu delegado, né? Então, aí inclusive, ele lembra, né, muito feliz, que naquela época ele tinha matado essa família. Ele falou, nossa, 6 cadáveres, 6 enterros, tempos de fartura, né? Aquela época que era boa, né, quando se matava bastante gente por aqui, né? E o Zeca Diabo sempre falava, não, eu só matei para a defesa da minha honra, né, ou da minha vida, né? Mas aí, enfim, mais de 300, não sei o quê, tem toda essa grande expectativa que é montada com a vinda desse cara que é uma espécie de um matador, de um cangaceiro, ali para a cidade, né? Mas também aí aparece uma outra figura interessante no livro, na peça, que é o diretor do jornal da cidade, do principal jornal da cidade, né, que isso se torna um tema importante na peça, né? Ele fala, né, que esse Neco Pedreira, né, ia ser uma espécie de alvo desse Zeca Diabo, que ele, na verdade, ele queria se livrar desse jornalista que ele não gostava, porque esse jornalista o jornal só falava mal do Odorico, né? Aí o Odorico fala para o Zeca, né, falando quem que é o Neco Pedreiro. Ele fala, é o dono do jornal, elemento perigoso. Sua primeira missão como delegado é dar uma batida na redação dessa gazeta subversiva e sacudir a marreta em nome da lei e da democracia. Então ele manda dar uma batida lá e intimidar o cara, né? Quer dizer, que é uma coisa que acontece. Não sei se vocês lembram, o Collor, bom, vocês não lembram porque vocês são muito jovens, né? O Collor, quando foi eleito, eu conto para vocês, perguntem para os pais de vocês, ele mandou dar uma batida na Folha de São Paulo, porque ele não gostava da Folha de São Paulo, né? Quer dizer, um típico político como esse Odorico Paguassu, o nosso querido Collor, né? Manda, enfim, intimidar os jornalistas. E hoje em dia está na moda, né? O senhor Trump não vive falando que a imprensa só fala mentira, né? Ele quer fechar todos os órgãos de imprensa do mundo que não concordam com ele. Só a Fox News pode ficar online, né? na televisão, porque fica falando que ele é o homem mais incrível do mundo. Bom, o Odorico. Em política, dona Doroteia, os finalmente justificam os não obstantes. Né? Nessa maneira engraçada do Odorico falar, ele está falando, né, os fins justificam os meios. Eu quero o poder, o fim dele é o poder, né? Ou a gente pode acrescentar o poder e o dinheiro, né? E os meios não interessam. Eu vou lá, mato, queimo o jornal, né? Destruo aqueles que estão no meio do meu caminho. Né? É uma máxima maquiavélica, né? E ele é uma espécie de político maquiavélico aqui, o nosso Odorico, né? Devidamente tropicalizado. Bom, e é interessante que o Zeca Diabo, que é uma representação, então, dessa vingança, né? Ele é um vingador, né? Ele é aquele matador de aluguel. Isso também é uma alusão à tradição das tragédias clássicas, né? Se vocês lerem as Eumênides, que é uma trilogia do Ésquilo, aparecem as fúrias nos três peças do Ésquilo, e elas representam a vingança de sangue, né? E o que acontece no final da trilogia do Ésquilo é que as Eumênides são convidadas para sentar do lado de Palas Atenas, no trono da justiça. Então, a violência
na trilogia do Ésquilo, se torna uma assessora da justiça. O que acontece, de certa maneira, aqui? A violência, o Zeca Diabo, né, se transforma no principal assessor, né, desse prefeito, né, e voltado, então, para cumprir esse desejo dele de inaugurar o cemitério e salvar a carreira política dele, né? E ele fala também, ó, tanto a imprensa sadia quanto a doentia serão informadas com antecedência. Ele fala lá para as tantas, quando o Neco vai lá perguntar o que estava acontecendo na prefeitura. Então, para o Odorico existe imprensa sadia e imprensa doentia. Qual que é a sadia? Aquela que fala bem dele. Qual que é a doentia? A que o critica, né? Então, o que acontece até hoje, né? Então, de uma maneira muito cômica, né, e divertida, a gente fica rindo das nossas desgraças lendo essa peça aqui do Dias Gomes, né? Ou então, essa questão também da lei. Né? Pergunta, o Zé Cabaleiro pergunta se ele conhece a lei, ele fala, claro que conheço. A lei diz que cada um tem a liberdade de dizer e escrever o que quiser, mas diz também que nós temos o direito de sacudir a marreta quando alguém escreve contra nós. Olha que interessante o que ele fala da lei, né? E o Odorico tem razão. Olha o que diz a lei aqui. Eu não estou nem... vou ler uma declaração dos direitos do homem e do cidadão da ONU aqui para vocês, né? Ou então aqui de 89, está aqui, vocês podem ler aqui. Ó. Ninguém pode, Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, decretada na Revolução Francesa. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Olha só como é ambígua a lei, né? Todo mundo está livre, mas tem essa limitação, que é uma limitação que você não sabe exatamente o que é, né? Quem que vai estabelecer, quem vai controlar isso? Né? O Odorico fala, eu que controlo, né? Eu que vou sacudir a marreta. Né? Ou então, a livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. Né? E assim vocês também vão ler essa mesma ambiguidade na Declaração dos Direitos dos Homens da ONU e na nossa Constituição, né? Então, de fato, o nosso amigo aqui, ele conhece as leis e sabe das suas ambiguidades, porque a lei ela é feita para manter o poder, né? A lei não é feita contra o poder. Então, quem está em cima, né, da carniça, quem está com o poder na mão, sabe que a lei serve a ele, né? E a gente está num país onde essa questão da justiça é cada vez mais central no exercício do poder. E a gente sabe muito bem como a justiça joga a favor de certos poderosos e contra outros poderes, né? Bom, finalmente ele vai para uma terceira estratégia para conseguir, né, já que o Zé Cabaleiro acaba não matando ninguém, né, o primo lá das amigas lá não tinha morrido, né, ele tenta fazer uma intriga, né, entre o jornalista e o Dirceu. Né, ele manipula o Dirceu falando que a mulher dele está traindo com o jornalista, ele dá um revólver para ele, acho que você tem que ir lá ver isso. Dá um revólver para o Dirceu e o Dirceu vai lá, então, tirar satisfação com o jornalista, e quando ele chega lá, a mulher dele está de fato lá no jornal e ele mata a mulher. Então, finalmente, né, já bem adiantado aqui na peça, a gente tem um morto, né, a gente fala, ufa, finalmente, então, o cemitério vai ser inaugurado. Né? Aí tem essa situação, né, do Dirceu abrindo a porta do jornal, encontrando aquela cena que ele atribui a simples presença da mulher perto, né, do Neco, né, uma situação de traição e a mata, né? O que deixa de ser novamente, né, uma típica representação dessa violência de gênero brasileira, né, onde homens matam mulheres por causa de questões de honra, lá sei eu, né, que é uma coisa que acontece até hoje. O tema do feminicídio, né, não se falava em feminicídio, evidentemente, nos anos 60, mas hoje em dia o Brasil tem até uma lei contra o feminicídio, teve que se criar uma lei contra isso. Depois a lei da Maria da Penha, daí do feminicídio, porque a violência contra as mulheres continua. E é uma coisa que aparece muito também aqui nessa peça do Dias Gomes. Né? E aí eles ficam todos comemorando, né, essa morte, né? Falam, nossa, parece até crime de cidade grande. Né? Aí o outro fala, é isso mesmo, isso é uma prova de que nós estamos crescendo, finalmente o desenvolvimento chegou a Sucupira. Né? Temos pessoas sendo assassinadas desse jeito torpe. O que é uma ironia maravilhosa aqui do senhor Dias Gomes, né? E aí, inclusive, ele vai posar do lado da
da defunta lá, da moça que foi assassinada, da mulher do Dirceu, e ele faz um largo sorriso, né? Aí o fotógrafo fala: acho que não fica muito bom o senhor fazer um sorriso do lado da morta. Aí ele faz uma cara de triste e ele faz a foto, né? Então são momentos assim muito hilários, né, dessa construção aqui do nosso grande dramaturgo Dias Gomes. Né? Só que finalmente chega um tio da defunta e fala: ela deixou um testamento e a única coisa que ela pediu no testamento é para não ser enterrada aqui, ser enterrada junto com os pais. Né? Então vão levar o defunto do Odorico para Paraguaçu. Ele fica bravo, não sei o quê. Não é possível. Aí ele fala: só se levarem o meu cadáver também. Né? Vão levar o cadáver dela só se levarem. Isso aqui também é uma outra brincadeira do Dias Gomes. Nas tragédias gregas, o tempo todo tem frases que estão já prevendo o que vai acontecer no futuro. A gente já sabe. A tragédia grega é muito louca, porque os gregos eles iam ver Édipo Rei, eles já sabiam a história. E ao longo da história, a história já vai se adiantando. Tem profecias que vão sendo faladas ao longo da tragédia. E ele também introduz essa brincadeira aqui nessa tragicomédia dele. Então, é uma espécie de reverso da Antígona. Não sei se alguém aqui já leu essa peça Antígona, do Sófocles, que é a história da Antígona que quer enterrar o irmão, Polinices. Só que como Polinices tinha abandonado a cidade, tentado invadir a cidade junto com as tropas inimigas, o rei da cidade, o Creonte, proibiu que o Polinices fosse enterrado. Então a história da Antígona é a irmã, né, a Antígona tentando enterrar o irmão e, ao mesmo tempo, sendo penalizada pelo Creonte. Né? E com uma típica tragédia, no fim ela se mata, todo mundo morre no fim, etc. Mas o que o Dias Gomes faz aqui é quase o contrário, né? É a situação ao contrário, onde existe a necessidade de se enterrar e não a proibição de se enterrar. Né? E na Antígona, o tempo todo, a Antígona fala: mas existem, né, as leis da natureza. A gente não pode criar uma lei dos homens que vai negar a lei da natureza. Os homens têm que ser enterrados, a gente tem que, né, fazer o ritual fúnebre. Né? Isso, na verdade, é o núcleo antropológico da memória de qualquer sociedade, como nós nos relacionamos com os nossos cadáveres, os nossos defuntos. Né? Então é uma lei natural. E aqui também o Dias Gomes fala: eu não invento nada, né? Fala o vigário lá para as tantas. Né? São as leis dos homens, as leis da natureza. Precisamos, né, enterrar as pessoas. Né? Não se trata de criar leis contra elas. Né? Ele fala: será possível que todas as leis tenham se voltado contra mim, que sou o prefeito? Diz o prefeito. Né? Então tem essa pequena brincadeira também com a Antígona, já indo para o final da tragicomédia do Dias Gomes. E aí entra um juiz da jogada. Né? Também é interessante a questão dos poderes. Né? Como eu falei, o Dias Gomes, ele numa micro-sociedade que é Sucupira, ele está alegorizando outras cidades e o próprio Brasil. Né? Entra um juiz que fala: não, se existe um testamento falando que ela tem que ser enterrada nessa outra cidade, ela vai ser enterrada nessa outra cidade. E o juiz manda. E o Odorico fala: não, quem manda aqui sou eu sou o prefeito. Então fica um confronto entre o executivo e o judiciário, que a gente vê no Brasil também agora. Né? Essa questão dos três poderes, né, entrando em embate o tempo todo no Brasil, também é encenada aqui de uma maneira muito interessante, sempre o Odorico achando que, como ele está na cabeça do executivo, ele manda mais. Né? Essa ideia de que ele é uma espécie de dono do poder, né? De ditador que pode ditar a verdade. Né? Ditar quais são as leis, né? Como o Creonte também na peça do Sófocles. Né? Aí ele fala novamente: daqui o defunto só sai comigo. Né? A gente que sabe o fim da peça fala: pô, de fato, o defunto vai sair com ele. Né? Aí fala: o juiz pode requisitar força estatal para fazer cumprir a ordem, diz o vigário preocupado. Né? Então, novamente, essa relação entre lei e força, né? Força policial, né? A gente está falando aqui não só de força simbólica e política. Né? A lei ela só existe porque existe um braço armado na lei. Né? Aqui no Brasil a gente todo dia está vendo essa relação entre o judiciário e a Polícia Federal. Né? Essa combinação, como eles atuam juntos. Né? O juiz em si ele não prende ninguém, mas ele manda prender. E a polícia vai lá e executa. Né? Então tem essa... Tudo está descrito aqui nesse microcosmo, né, que ele cria aqui dessa maneira tão engenhosa para fazer essa ironia e essa autocrítica. Né? Ou então também tem a questão da igreja. Né? A igreja tenta se colocar como um poder meio distante e meio moderador. Né? O padre aqui ele fala: quando o executivo e o judiciário estão brigando, é melhor a igreja tentar se manter numa posição neutra. Né? Se preservando desse desgaste político. Né? E lá para as tantas, né, o Neco, né, que é esse jornalista, ele consegue enfrentar cara a cara o Odorico e fala:
a pura verdade. Foi você quem mandou, dona Dulcineia, a redação do jornal. Foi você quem... Quer dizer, ele primeiro ele tramou tudo. Ele mandou a Dulcineia na redação do jornal, depois mandou o marido atrás para falar que ele ia surpreender a Dulcineia com o boneco, né? Foi você quem inventou que ela era minha amante. Foi você quem emprestou o revólver. Foi você quem delatou o Dirceu depois de ter mandado ele se esconder na igreja. Então, ele faz uma espécie de resumo aqui dos fatos finais, né, da peça, e o Odorico responde: não acreditem, tudo é mentira. A gente poderia sentar hoje em dia, fake news, né? Amarrota o jornal, né, e atira no chão. Ele estava lendo isso no jornal, né? Essa imprensa marronzista, né? Então, aquela imprensa que incomoda é uma imprensa marrom, é uma imprensa mentirosa, né? Vou mandar aprender todas as edições desse pasquim. Pô, ele escreveu isso aqui em 60. Durante a ditadura, de fato, existiu um jornal que assumiu esse nome de Pasquim, que era um jornal que contestava o governo e que muitas vezes foi apreendido, foi censurado, teve jornalistas presos, torturados, né? Então, esse embate, né, entre esses políticos autoritários e a imprensa acontece o tempo todo. E a gente não pode esquecer que a imprensa, a liberdade de pensamento e de expressão, é o cerne da democracia. Sem isso não tem democracia, porque aí tem a ditadura, né? Você cala os outros e você impõe as suas ideias. Quer dizer, o espaço público que eu estava falando aqui, né, que desaparece ao longo dessa peça, né, tem a ver também com essa tentativa de amordaçar a imprensa, amordaçar qualquer voz distoante, outras opiniões, etc., né? Aí também, mais abaixo, mais adiante, agora no finalzinho, a Doroteia fala: a gente vai conseguir inaugurar o cemitério só se você morresse, né, ela fala. E, de fato, no fim, o que acontece, ele acaba se enfrentando com o Zeca, e o Zeca mata ele, e assim acaba a nossa peça. Então, eu reservei um tempinho para a gente poder discutir, se tiverem perguntas, a gente pode falar mais aqui sobre, evidentemente, as duas obras, né? Como é que é? Tem perguntas, não tem? Querem que eu fale mais? Algum aspecto que vocês acham que não ficou claro? Oba, uma pergunta. Fala. Pode falar. Fala. Então, ela também tinha levantado a mão. Mas você fala, então, depois ela fala. Tá. Essa pergunta ela remete a essa questão que eu tinha falado do analfabetismo e da exclusão social, também simbólica, de quem mora na favela, né? Então, os livros são vendidos em livrarias e os favelados não entram em livrarias, mesmo que eles não tenham dinheiro. Segundo, se eles entrarem, eles vão ser expulsos. O que você está fazendo aqui não é teu espaço, né? E a repercussão que tem é uma repercussão na classe média. Então, é interessante. A recepção que aconteceu dessa obra da Carolina, ela muda ao longo do tempo, né? Inicialmente, tinha esse aspecto que eu mencionei, que era um aspecto meio assim de curiosidade, né? Quase uma coisa assim circense, sabe? Olha só o que essa pessoa sabe fazer, que incrível, né? O elemento realmente crítico, empoderador dessa obra foi ao longo do tempo que foi sendo reconhecido, né? Tanto é que ela morreu de uma maneira obscura nos anos 77, né? Estava quase esquecida, né? Por isso que eu achei muito legal esse livro ser colocado novamente na ordem do dia através dessa colocação no vestibular, porque eu acho que é uma obra que ainda foi pouco explorada, inclusive pela crítica, sabe? Eu acho que ainda tem muito a se escrever, a se pensar sobre esse trabalho, o pioneirismo dele, né, dessa obra, né, e a importância dela, e mesmo para se pensar na teoria literária, por exemplo, a questão do diário, né, essa relação entre diário, fome, diário, pobreza, diário, apresentação desse elemento objeto da sociedade, né, dessa coisa do nojo que eu falo, do fedor, etc. Então, é um gênero muito, muito interessante, que no século XX ele começa a ser valorizado depois da Primeira Guerra Mundial. Inclusive é interessante isso, os diários de guerra, né, vão ser publicados na Europa, né? E tem um soldado francês, o Jean Horton Cru, ele publica em 1929 um livro que se chama Testemunhos, onde ele faz uma análise desses diários e fala da importância. Ele fala: a maneira de a gente conseguir ver o que é a guerra é lendo esses diários.
Só pelo diário a gente pode saber o que é a guerra e construir uma sociedade sem guerra. Porque quem faz a guerra, quem manda a guerra, que a guerra ocorra, não sabe o que é a guerra. Né? Os generais, os presidentes, etc., que declaram guerra, não sabem o que é essa violência louca que é a guerra. Então, a gente vê aqui, nesse diário, no caso da Carolina, a realidade do nosso cotidiano de toda a grande cidade brasileira, que normalmente a gente recalca, né? Um conceito psicanalítico, a gente recalca, a gente coloca para debaixo do tapete, a gente não quer ver, a gente nega. Né? São pessoas invisibilizadas, como eu falei. Né? Os pobres, mendigos, catadores são invisibilizados no nosso país. E, de repente, isso aqui dá uma vida, né? Dá um nome. Né? Você tem detalhes, né, da vida dessa pessoa que permite uma relação empática. Você queria falar o quê? Da história que vai acontecer, tá? Do elemento premonitório que aparece, né? Então, aparecem certas frases, já mais indo para o final da tragicomédia aqui, do Bem Amado, alusões ao fato de que o Odorico vai ser o que vai inaugurar o cemitério. Então tem essa virada genial no final, porque ao longo da peça a gente vai vendo esse conflito do Odorico com o Neco, né, que é o dono do jornal. Né? Eles brigam o tempo todo, é o principal inimigo dele. Né? Inclusive ele vê no Neco um inimigo político. Né? Esse cara, dono de um jornal importante, pode querer ser candidato, depois dar uma rasteira na minha carreira política. Né? Então ele quer destruir o Neco por vários motivos. No final, né, então, quando já está claro que ele não consegue inaugurar por nenhum dos meios, né, o primo não deu certo, né, o Zeca Diabo não matou ninguém, quando finalmente o Dirceu mata alguém, essa pessoa não vai ser enterrada lá. Então, vai ficando claro que a única pessoa que pode inaugurar o cemitério é o próprio criador do cemitério, que é o Odorico. E começa a se falar disso. Né? Então, é isso que são essas alusões, né, premonitórias, né, que eu falei que também acontece na tragédia grega, que se anuncia as tragédias. São tragédias anunciadas, as tragédias que acontecem. Né? No final das tragédias, né, tradicionalmente, tem mortes. E nessa tragicomédia também tem a morte. Finalmente chegou a morte, né, a grande morte atendida, esperada, né? Só que quem morre é o próprio criador do cemitério. E quem faz o discurso, essa é a ironia engraçada, quem vai fazer o discurso panegírico, né? Esse é um gênero também da poesia panegírica, elogiosa. Né? Você num enterro você faz um panegírico, você não vai criticar o defunto, né? Você elogia, foi uma grande pessoa. Então o Neco vai lá e faz um discurso panegírico do grande inimigo dele. Não, esse grande político, não sei o que, não sei o que lá, e você morre de rir, né? Porque era o grande inimigo dele, na verdade, durante a vida. Mas o Neco, na verdade, também se revela como um político. Ele não está nem aí para a verdade, ele não está nem aí para a moral, ele quer mais também saber de chegar no poder. Ele fala, bom, vou pegar os votos do Odorico para mim aqui já nesse enterro. E assim acaba mais uma virada, né, tragicômica. Né? O que era para ser trágico, que é uma morte, um enterro, vira comédia nas mãos do Dias Gomes. Ali pergunta. Sim, não, tem o elemento sinestésico, né? Ou seja, tem uma atuação sobre vários dos nossos sentidos. Né? Tem um apelo a essa sensualidade no sentido de tocar vários sentidos. Então, tem o olfato, né? Tem o barulho, a paisagem que ela está vendo. Se fala também de uma percepção tátil ou áptica, né? Um outro sentido. A gente tem certas passagens do diário dela que eu te juro, eu me sentia pisando na lama, que é uma coisa que a gente não faz, né? A gente mora na cidade, a gente não está acostumado a andar descalço, muito menos pisar em lama, em lugar sujo, né? Fedido, onde se mistura, né? Excremento, xixi, não sei o quê, com lama na favela, né? Era uma situação extremamente precária que esse pessoal vivia, né? Então, tem sim esse elemento sinestésico muito forte, e que dá um realismo, né? Porque capta o nosso corpo. Tem certos escritores que, percebendo essa força do diário, essa força sinestésica do diário, fazem uma literatura inspirada no diário, como Kafka. Se vocês lerem Kafka, não por acaso boa parte da obra do Kafka ele escreveu nos diários dele.
Os editores que arrancam do diário dele certos passagens, certos contos e publicaram. A obra do Kafka, a obra dele tem, em alemão, tem uns 12 volumes. Só um volume foi de textos publicados em vida. Todos os outros volumes são de diários ou de textos extraídos do diário. E, portanto, tanto é que a gente costuma identificar os personagens do Kafka com o Kafka. E ele mesmo produzia essa confusão, porque no processo e no Castelo, o personagem principal dele é um K. Ponto. Ele chama Kafka e o personagem dele é K. Então você acaba associando. Ele embaralhava, ele percebeu a força, né, desse enunciado do tipo diário, né, de conseguir captar o leitor e trazer ele para essa realidade. No caso dele, era uma realidade literária, que tem muito a ver com a história, porque tudo que o escritor escreve tem a ver com a nossa vida, óbvio. O cara não mora na Lua nem em Marte, ele mora na Terra. Mas no caso do diário da Carolina, não. Ela tinha um desejo, uma vontade, quer dizer, o projeto dela, literário, era fazer um diário da favela, da vida na favela. Né? E ela faz isso, e o elemento sinestésico é muito importante. Não, certo. Como eu falei, ela se identifica com um cachorro que vai lá fuçar o lixo, que cata um pedaço de carne e come. Ela faz a mesma coisa. Tem uma cena no diário que é uma cena extremamente forte, que ela consegue um porco. E ela leva esse porco lá para o lado do barraco dela, e um dia ela chama um cara lá para cortar, sacrificar o porco, e eles vão cortando aquele porco. E é uma cena de uma força, justamente, sinestésica, porque, evidentemente, quando o cara enfia a faca no porco, começa a espirrar sangue. Aí ela conta, imediatamente eu corri para pegar um balde, porque aquilo é uma coisa preciosa, aquele sangue do porco, vou fazer um molho, né, com esse sangue. Aí outra pessoa vem, já pede as tripas, outra quer não sei o quê. Eles devoram aquele porco de uma maneira assim, uma espécie de um banquete totêmico, né, porque são pessoas esfomeadas. E, de repente, eles tiveram acesso, né, àquela carne, aquela fonte de energia, de vida. Até um cachorro entra na jogada, ele pega lá os restos e come e morre. Ele comeu tanto o resto que morreu. Um cachorro que também devia ser magrelo e faminto, comeu muito, não aguentou e morreu. Então, é uma cena de uma força incrível, né? Essa cena aí. Então, essa coisa da animalização, né? Porque a sociedade que ejeta, né, cospe essa parte da sua população para fora, ela a condena a viver numa condição próxima do animal. Então, muitas vezes, a gente lê no diário dela como ela ficava feliz de conseguir ossos. Né? Como um cachorro fica feliz de conseguir ossos. Ela passava no açougueiro, o açougueiro dava osso de presente para ela, adorava. Ela falava, nossa, finalmente vai comer uma coisa boa. Ela ia chupar o osso, ela e a família dela. Então, isso que eu falo, tudo fica palpável. Né? A gente tem um acesso a uma realidade que a gente mal ouviu falar. E essa que é a grande força. A literatura, as artes e a literatura, elas têm essa capacidade de fazer uma ponte para o outro. Ela nos aproxima do outro. A nossa sociedade costuma nos separar do outro, né? Porque é mais cômodo você não se identificar com ele. E a literatura e as artes permitem. Então, se vocês vão numa Bienal, enfim, nessas grandes exposições de arte, vocês vão ver como os artistas, eles fazem dispositivos empáticos. Dispositivos onde a gente consegue conhecer, frequentar, né, revelar esse mundo que normalmente a gente não conhece, é um mundo desconhecido. Né? E esse diário é isso, da Carolina, ele é um dispositivo empático muito poderoso. Tinha uma pergunta ali atrás, duas, tá. 3. Vai. Que... Bom, suicídio é um problema que tem em todas as sociedades, é um tema tabu, né? Só que as pessoas que vivem justamente
nessa ausência de abrigo, né, elas estão... o Freud tem um texto de 1929 que se chama Mal-Estar na Cultura. Mal-estar em alemão é Unbehagen. Unbehagen significa desabrigo. O Freud tem essa teoria de que o ser humano é um ser desabrigado, né? Diferente dos animais, os seres humanos são desabrigados. Só que existem graus e graus de desabrigo. Quem mora numa favela está mais desabrigado ainda, né? E, justamente, para o Freud, essa questão da vida e do suicídio é um limiar que está presente para todo o ser humano, né? Porque nós somos, por assim dizer, seres que estamos desajustados com a nossa própria vida. Diferente dos animais que vivem fechados na natureza, nós somos marcados pelo desabrigo do ponto de vista freudiano. Isso ele tem 1000 explicações super interessantes. Quem quiser ler esse ensaio pode ler, está publicado pela LPM, por R$12 vocês compram esse livrinho. Tem até, enfim, dá para hackear tranquilo na internet. Mas, enfim, o suicídio, portanto, é uma coisa que está presente na sociedade, a gente discute pouco. Então, o que eu acho é que não se suicida-se mais hoje em dia, né? Mas talvez se fale um pouco mais disso, porque existem mais canais para se falar disso, né? É evidente que em momentos de crise social tem mais suicídio, isso aí é estatisticamente mostrado, né? Tem um filme norte-americano, talvez alguém aqui me lembrar do nome do filme que eu esqueci, eu acho que é A Ponte. É A Ponte. Tem uns 6 anos esse filme. Um diretor americano, ele colocou várias câmeras naquela ponte famosa de São Francisco, Golden Gate. É o local onde mais se suicida pessoas nos Estados Unidos. Ele filmou, acho que, 30 suicídios, né? E qual era o projeto desse diretor? Ele foi atrás dessas pessoas, da vida delas. Por que elas levaram a isso, né? E quase todas têm histórias, questões econômicas, questões amorosas, aquela coisa que a gente mais ou menos imagina, né? Mas é um filme interessante porque ele justamente torna palpável, novamente, como eu falo, um dispositivo empático. A gente se aproxima dessa questão do suicídio. Então, eu acho um filme super importante, um filme muito delicado, porque é um filme, não sei se vocês conhecem esse conceito de snuff movie. São filmes que mostram pessoas morrendo de verdade. É um snuff movie, são mortes verdadeiras, a gente vê gente morrendo no filme. Tem um caso de um cara que pula. Pular dessa ponte é mais ou menos que nem pular de um prédio, acho que de 20 andares. Tem um cara que pula e sobrevive. Ele diz que no meio do pulo ele se arrependeu de se matar, ele ficou reto e entrou na água e sobreviveu, né? E ele entrevista esse cara que vem do inferno, na casa dos mortos, lá sei eu, né? Ele sobreviveu à própria morte de uma maneira louca, né? Então é um depoimento muito tocante, né? No caso do quarto de despejo da Carolina, então a gente vê esse cotidiano do suicídio, o suicídio como uma alternativa a essa falta de alternativas de boa parte da população brasileira, né, que tem essa situação de exclusão, né, social, simbólica, né? Imagina você morar numa favela, você não tem... Quer dizer, no caso, ela tinha uma mínima formação, mas a maioria das pessoas não tem formação, elas não têm opção, né, para a vida, né? Então, você depender de restos não é uma coisa fácil. Agora, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Não se trata de falar, nossa, que essas pessoas, na verdade, como que elas vivem? Né? Como que elas não se matam? Por que elas não se matam? A gente tem que lembrar que o ponto de vista do favelado não é o ponto de vista de alguém da classe média. Porque as pessoas nasceram, né? Ela nasceu na penúria, como eu falei, ela é de uma origem quilombola, né? A Carolina, ela sempre viveu de uma maneira precária. Então, o ponto de vista é diferente. Eles são pessoas batalhadoras, desde o nascimento elas são lutadoras, né? Diferente de uma pessoa da classe média que... É aquela coisa típica, tem o cara que tem vários milhões, ele tem 10 milhões, perdeu 1 milhão na Bolsa de Valores e pula do prédio. Você fala, que cara idiota, ele tinha 9 milhões e se mata, né? Tudo é relativo, né? A gente tem, então, tem que ver essa relatividade, né, do sofrimento. É óbvio, né? Eles sofrem muito, mas eles são pessoas batalhadoras, eles nasceram ali e... A violência, no caso da sociedade brasileira, é que ela não permite que essas pessoas batalhadoras ascendam socialmente, né? O Brasil, acho que é o 3º país mais violento em termos de dificuldade de ascensão de classe. Calcula-se que uma pessoa, para sair da favela até chegar na classe média, demora 10 gerações
O que é 10 gerações, gente? São 2 séculos. Quer dizer, uma loucura. Então, uma pessoa que consegue dar esse salto que ela deu um salto, a Carolina. Né? Sozinha. Ela foi lá, ela escreveu e conseguiu dar esse salto. É uma coisa muito rara. Né? Uma coisa super admirável. Né? E, portanto, esse elemento batalhador acaba se destacando mais do que esse elemento depressivo e do suicídio no livro. Mas isso também está aqui, também é importante se falar. Tinha mais pergunta ali? Não? Fala. A importância? Não, primeiro que o Dias Gomes é um autor super importante. Né? Então, eu acho que ele faz parte aí do nosso panteão. Então, qualquer obra dele entrando no vestibular, eu acho que seria justificável, porque na literatura tem isso, né? A gente cria o nosso cânone. E ele faz parte do cânone. Então, ele era um grande escritor, que se tornou, inclusive, popular, o que não é muito comum no Brasil, que é um país que não tem essa tradição assim de ler muito literatura, por causa da televisão. Né? Ele foi autor de novelas importantes da Globo, então ele se tornou uma pessoa muito conhecida e popular. Então, eu acho que ele, como autor, não tem nenhum problema em entender, além do que, como eu falei, essa obra tem uma grande atualidade, porque ela fala de temas políticos que são os nossos temas. Né? Ele, em 70, falou, olha, isso aqui vai continuar no Brasil, e ele tinha razão. Né? Nossos políticos continuam fazendo as mesmas maracutaias, né? Continuam sendo inimigos da imprensa, da liberdade de expressão. Então, tem toda uma série de questões que estão colocadas ali nessa peça de 60 que são atuais também. Né? Então, lamentavelmente, essas duas obras, eu falo assim para reforçar que são críticas sociais, os problemas aos quais elas se referem continuam aí, e se bobear até piorou muitos problemas. Né? Então, as duas são muito atuais, acho que estão totalmente justificáveis. Então tá bom.